Nosso próximo artigo é o artigo 252 do Código Penal, que trata do uso de gás tóxico ou asfixiante. O artigo 252 tem a seguinte redação, veja. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, ou seja, estamos trabalhando aqui com um crime de perigo comum, causando perigo, expondo a risco um número indeterminado de pessoas, utilizando, nesse caso, de gás tóxico, que é um gás venenoso, ou asfixiante, que prejudica a respiração. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, veja que aqui a pena é mais branda. Não tem causa de aumento, então esse tipo penal ele é mais simples do que os anteriores, e tem uma modalidade culposa prevista em seu parágrafo único, que seria de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, como se dá a adequação típica nesse caso, né? Estamos diante, portanto, de uma conduta de um agente que, utilizando de um gás tóxico ou asfixiante, acaba produzindo um risco, um perigo a um número indeterminado de pessoas ou coisas, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. A gente não pode confundir esse caso com o caso a qual uma pessoa a qual o agente coloca uma pessoa especificamente em risco, que nesse caso aplicaria-se o artigo 132 do Código Penal, que fala sobre o perigo à vida ou à saúde de outra. Então é preciso atingir a coletividade e estamos diante de um crime de perigo concreto que precisa de comprovação deste risco. O gás tóxico é aquele, portanto, como eu disse anteriormente, que vai trabalhar com a hipótese de um gás venenoso, né? Causa envenenamento. Então, existem aí algumas substâncias, como benzina, como cianuretos, enfim, algumas substâncias que têm essa característica de ser venenosas. Ou o gás asfixiante, que é aquele que provoca sensações de natureza sufocante, atinge a capacidade de respiração da vítima. E aí tem alguns que podem entrar aí como asfixiante, bromo, butano, enfim, gases de cloro, algumas possibilidades de gases asfixiantes. Né? Seja uma ou outra hipótese, que será evidentemente definida pela perícia, seja uma ou outra hipótese, estamos diante da prática do crime previsto no artigo 252 do Código Penal. Importante ressaltar que não é necessário que o gás seja mortal, né? Se o gás tiver capacidade de causar perigo à integridade física, expor o patrimônio de alguém em risco, mesmo que ele não seja letal, já há a configuração do crime de exposição a gás tóxico ou a gás asfixiante. Importante é que o gás ele não tenha uma baixa toxicidade. Se for uma baixa toxicidade que não gera riscos de gravames mais sérios, conforme a expressão trazida por uma decisão do TJ de São Paulo, se for um gás que não tem essa capacidade de lesividade ou de se colocar em perigo de lesão, não há que se falar na aplicação do artigo 252 do Código Penal. É importante trazer algumas distinções também quando se utiliza do artigo 252 ou quando estamos diante de outros tipos, né? Existe a possibilidade de aplicação do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais quando a emissão de gás atinge o meio ambiente. Se está atingindo o meio ambiente de maneira difusa, a responsabilização do agente não será pelo artigo 252, mas do artigo 54. Então, diferença sobre o bem jurídico atingido. Ou a segunda diferença é quando a emissão de um gás ele chega ao máximo a molestar uma pessoa, né? Ele causa apenas desconfortos, mas não gera nenhuma ofensa ou perigo de ofensa à integridade física ou à vítima. Daí
existe o artigo 38 da Lei de Contravenções Penais, que pode ser aplicado como um soldado de reserva, né? O tipo subjetivo nesse delito é aquele que a gente já viu no caput, modalidade dolosa, e no parágrafo único, a sua modalidade culposa. Então, a gente tem as duas possibilidades da prática desse delito. Algumas observações e reforço de raciocínio que já foram feitos, tanto no crime de incêndio como no crime de explosão, né? Primeiro, eu já disse, no crime previsto aqui no artigo 252, não há qualquer causa de aumento ou modalidade qualificada. Então, não há essa hipótese. Existia causas de aumento no crime de incêndio e no crime de explosão. Mas, ao artigo 252, essa emissão de gás tóxico ou gás asfixiante, tem que fazer análise do artigo 258, caso gere resultado de lesão corporal ou de morte de algumas vítimas. Então, aplica-se o artigo 258 também a este artigo 252. E também é fundamental que se preste atenção naquele debate sobre a possibilidade de concurso entre o crime de homicídio ou o crime de lesão corporal ao crime previsto no artigo 252 do Código Penal. Então, todo aquele raciocínio traz aqui para esse tipo penal especificamente e aplique essa mesma lógica sobre a possibilidade de concurso ou não. Alguns precedentes judiciais que podem ser aqui demonstrados a vocês. Então, aqui, um homem ele acabou sendo denunciado por estar em uma danceteria e nessa danceteria ele começou a lançar spray de pimenta. Ele foi absolvido nesse caso, a gente vai ver ali a sequência mais adiante, né, quando eu for falar do debate, mas entendeu-se que o gás de pimenta não tinha capacidade lesiva suficiente para que houvesse a incorrência do artigo 252 do Código Penal. Aqui, um homem que foi condenado pelo uso de gás tóxico e utilizou de gás tóxico, mais um caso de violência doméstica, né? Um homem, portanto, utilizando de gás tóxico para colocar em perigo a vida de uma ex-companheira, né? Também da sua filha, utilizando do gás aqui, nesse caso, especificamente do gás do botijão de gás, estou lendo aqui, evidentemente, né? E isso, de acordo com o que foi analisado no processo, chegou a causar um perigo à vida de ambas, mas também ao seu entorno. Um importante debate que pode ser levado em consideração, talvez nem tão importante, mas um debate que pode ser refletido sobre a aplicação do artigo 252 e que aparece nas doutrinas em geral, se os abusos na utilização de gás lacrimogêneo pela polícia seriam passíveis de tipificação de acordo com o artigo 252 do Código Penal. Vejamos um breve vídeo. A praça em frente à Assembleia Legislativa do Paraná parecia um campo de guerra. Professores feridos eram socorridos por colegas e corriam à procura de abrigo. Cuidado, gente! Cuidado! A todo momento, a polícia militar atirava bombas de gás lacrimogêneo contra os professores. Nesse vídeo é possível ver o momento em que o cinegrafista começa a passar mal por causa do gás e recebe ajuda. O barulho de bombas explodindo não para. Olha o professor paranaense, olha Beto Richa, eu sou professora há 23 anos. 23 anos, é isso que eu mereço. Eu mereço uma bomba no rosto. Várias categorias de servidores estaduais do Paraná estão em greve em protesto contra alterações no custeio da Previdência. Enquanto os professores eram agredidos pela PM, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Trajano,
Então, essa é uma possibilidade de debate comum na doutrina, né? E aí a gente vai ter posições divergentes, né? De acordo com Bittencourt, a detonação de ampola de gás lacrimogêneo em recinto, mesmo em recinto fechado, não tem toxicidade suficiente para criar o perigo exigido pelo tipo penal. Então, para ele, a conduta é atípica. Já para o Rogério Greco, os abusos deverão ser punidos e para se analisar se há possibilidade de responsabilização pelo artigo 252 do Código Penal. A conclusão daquele primeiro caso que eu trouxe anteriormente é que o gás como o spray de pimenta, que causa irritação, né, causa desconforto nas vias respiratórias, foi analisado em um caso e, portanto, chegou à perspectiva de que não haveria possibilidade porque estariam ausentes elementares do tipo penal, ausentes a questão da toxicidade ou da asfixiante, que o gás de pimenta não chegaria a esse resultado. Gás de pimenta é uma coisa, gás lacrimogêneo é outra coisa, mas trazendo aqui perspectivas distintas para que vocês possam refletir. Enfim, sobre esse tipo penal também acredito que a gente falou sobre as questões mais importantes.